Joguei no grupo. Antes eu queria falar duas coisas, gente, antes da gente começar o episódio. Uma que Eu estou revoltado. esse final de semana foi o episódio final, a season final de... Tem duas White outras Lotus. coisas, tem uma terceira, de White Lotus. Uhum. E assim, gente, não sei se vocês assistiram, vocês acompanharam essa temporada, a terceira Sim. temporada de White Lotus? Não. Você assistiu, Jenny? Sim, eu vi ontem, afinal. Então a gente pode falar. Gente, alerta de spoiler. Se você não quiser, você passa aqui pra frente. Mas enfim, spoiler de White Lotus. Que já foi nesse domingo, a gente tá aqui hoje, quarta-feira. Todo mundo morreu. É isso. Não, mulher, quem dera! Quem dera! Quem dera! Quem dera! Antes São vidas que fosse uma estamos falando chacina. aqui. Exato! Eu tenho uma coisa que é assim, gente. E eu acho que é bom aqui pra você, ouvinte do Joguinho no Grupo. Você que tá ouvindo pela primeira vez, você que já é apoiador, inclusive, pra apoiar. Entra aqui no Apoia-se, que tá junto com o Spotify agora. Ou na Aurelo, se você achar melhor, se tiver o player. Enfim, apoia pra você ouvir mais episódios semanais extras. E assim, eu quero que vocês acompanhem o raciocínio comigo aqui, gente. Tem gente que a gente... Não sei se vocês pensam nisso. Que você fala assim, a pessoa não seria capaz. A pessoa é capaz. Não é Ela é. possível que ela faria isso. Ela É sempre possível. É possível. É possível. Tudo é possível. Não, essa pessoa não tem a coragem. Ela pode não ter a coragem, mas ela tem a falta de noção que dá a coragem. E assim... Exemplo, todo episódio a gente atrasa porque o Y recebeu uma encomenda. Aí no próximo eu falo, impossível que está no episódio 100 e ele ainda tem dinheiro pra comprar móvel no West Wing. Ele não é capaz disso. Mas aí, não sabendo que era impossível tal qual Maria de Fátima, ele vai lá e faz. Né? E atrasa mais um episódio. Entenderam? Não é possível que a Maria de Fátima vá vender a casa com a mãe dela morando dentro. É possível sim. Ela é capaz. Ela não seria ela é capaz. Então Ela a gente tem que é parar com essa discussão de achar que existe uma régua moral, porque não existe, gente. Então assim, Não o existe. Mike White, que é o escritor de White Lotus, foi um vagabundo, cachorro, canalha, 1000 vezes Horrível. canalha, ordinário, que Canalha. criou uma temporada que ele ficou punhetando ali e não entregou nada no final, gente. Nada. Como que, assim, gente, qualquer pessoa que acompanhou essa Como? temporada, Jenny, me corrija se eu estiver errado. Você não queria ver a Victoria surtando, descobrindo que tinha ficado pobre, que tinha perdido tudo? Você não queria ver a reação dela? Você que é reactor, não queria ver a reação dela? Você não queria fazer esse Você que estudo de trabalha com reação? isso. É, você que trabalha com reação. Você não queria ver a reação dela? Então, é a minha área. Y é a minha área, né, de Você que é especialização. especialista. Você que tem pós em reação, como que é? É a área que eu estudo e eu vi a sua revolta, vi suas reações no Twitter. Foram tweets atrás de tweets. Eu falei. Quase eu liguei pro Brendo e falei: fecha a sacada, esse menino não tá bem hoje. E, Mo, eu acho que eu também queria, porque eu me apeguei à família de Playboys. Eu me apeguei à maioria dos núcleos ali. Eu queria ver o final de todos. Mas eu estou satisfeita, Y. Sabe Você por tá quê? satisfeita? Eu tô, porque Satisfeita. no fundo a gente sabe como vai ser a reação dela. E no barco, assim que o marido dá aquela indireta, que a vida vai mudar, você já vê a feição dela mudando. Aquela microfeição. Não sei se é porque eu sou dessa área, eu peguei. Mas eu peguei, questão de segundo. A boca o L7 dela tava assim e vai assim. Aquela hora do Então, celular, né? Que eles estão olhando o celular ali naquela hora. Mas Sim, eu aí queria o Sexton ver. tá olhando e olha pra ela assim. E ela faz aquela cara de não, lorazepam. gente. Eu queria ver ela surtando, ela quebrando coisa. Como que eles... E um furo. Como que eles que ficaram falidos pagaram o hotel? As contas não estavam congeladas, Jennifer Prioli? Me diz. Como? Olha que questionamento importante, né? Importante. Babado. Eu Será que fico não em foi choque. pago antes? Será? Será que Não já existe tava essa no cartão? possibilidade. Será que Às já vezes é tava no amigo da cartão? Né? família. Às vezes é amigo da família. Isso, gente, vou mandar e-mail pra HBO deletar essa temporada. do Não, filme. gente, Que é tanto deleta, furo. que é a melhor coisa. Tipo, gente, ninguém explica porra nenhuma. Cadê a consideração, a hombridade, a humanidade, a empatia, Isso, o você não acha senso? chique coisas abertas? Eu odeio Gestalt, amiga. Odeio Gestalt. Eu gosto do meu bom pão e circo, assim. Não gosto de coisa cabeçuda. Não gosto. Quero meu Entendi, pão e circo. entendi. Quero ver a cena dela...
Eu queria ver isso. Mas enfim, Entendi. outra coisa que chamou minha atenção, que eu queria falar antes de começar o episódio, é que eu achei um tesão essa cama desse novo cenário. É onde você Nossa, com dorme, certeza. Jennifer Prioli? É o ninho de Sim. amônia de vocês? É o ninho de amor meu e de meu cônjuge Michael Teixeira. Gente, que delícia, olha. Olha essa vela. É uma cama normal, o que vocês estão surtando na cama? Ai, é que ela é tão masculina, Jenny. Nossa, sabe? Azul marinho cinza, Essa vela pra tirar o cheiro de sexo do ar, pra dissipar o cheiro de sexo. sabe? Aquele cheirão de buceta ousada. Aquele... Misericórdia. Ai, isso me conhece tanto. Ai, Não, o e o cheirão melhor- de bacalhau marinado. Não, o que deixa com mais tesão ainda é saber que são aliados, sabe? A caneca ali, ó. Love knows no limit. Ai, que Sabe? lindo. Ai, gente, que lindo. Ai, Has no no- limits. Porque não é só casal hétero que pode transar nessa cama. Pode transar casal LGBTQ, casal queer, qualquer casal. Trisal, entendeu? Aqui não Gente, tem você regra. tá me dizendo que a sua cama, o seu ninho de amor de você e do Michael é um ponto de cruz de Porto Ferreira? Um dos. Um dos Nós tá- pontos nós de tá cruz. divulgando Tá agora. expandindo, né? Depois que eu joguei no grupo, começaram a expandir os pontos de cruz em Porto Ferreira. É porque vários Já tem na igreja LGBT. da matriz. Hã? É que vários LGBTs porto-ferreirenses mandaram mensagem pra Jenny falando: Jenny, é tão difícil pra gente que tá aqui, não tem onde a gente se pegar. Ela falou: eu acho. Pô, vocês podem E eu tô transar aqui abrindo uma dentro. PL. Eu fui na prefeitura representando os gays, né? Erika Hilton de Porto Ferreira e falei, não é? E já consegui abrir 3 franquias de cruising aqui. E ó, o céu legal. é o limite, né? Muito legal saber que você tá abrindo a sua casa de swing pra pessoas LGBT. Gente. A ser aliada é isso, né? Ser aliada é isso. Não é nada mais, nada menos. É. Não pode dizer, eu luto por direitos, eu compartilho coisa no Facebook, mas você abre a sua casa pra adolescentes LGBTs transarem. Exato. Não basta Exatamente. você não ser racista, você tem que ser antirracista. Não basta você Exato. ser aliada, você tem que ceder o seu local para gays sem local. Exato. Exato. Todo Depois mundo eu sabe que disso. limpo tudo, eu que desinfeto, sabe? Não dou trabalho nenhum pra eles. Eu falo, só vem aqui, goza e vai embora. Seja Exato. feliz, né? Dakota, você já fez cruising? Opa! Opa, Lelê. Opa! Nossa, em Ribeirão Preto era o que mais acontecia. Nossa, muito Mas era mais tipo fácil assim, tô aqui de boa, uma sexta-noite, sábado-à-noite, vou ali num ponto de cruising. Onde era o ponto de cruising de Ribeirão Preto, que a gente não olhou Ribeirão- no nosso site? Ribeirão Preto tem a Sete Capela, né? O quê? O Morro de São Bento. Morro de São Bento, em Ribeirão Preto, é um lugar que, né, é uma descida que tem 7 igrejinhas. De um lado e do outro lado tem um mato. Aí as Quanta gays pegam e igreja? transam lá no mato. De na frente das pra igrejas. igreja? De frente pra igreja. Com F. 7 capelas. Mas eu não ia desconfiar dali, não. Porque é aquela coisa que a gente volta pro início. A pessoa não é possível que as gays vão fazer isso. Não, mas é faz. possível. Tanto que, quando Não você seria acha capaz. que não é possível, quando você acha, mas é. E não é tipo, é uma coisa escondida. Já teve notícia no jornal de, tipo, vizinhos filmando, assim, tipo, ouvindo alguém gemendo muito alto no meio do mato, falando, pelo amor de Deus, parem com isso. Gente, era da Tem cota. que- A Não, pessoa eu- gemendo e falando, arrasa, Bi! Quem que é? Ai, que Ela pica no meio do mato, babado. ela no meio do mato de lá, tá ótimo. É. Que delícia. Tchá, tchá, tchá. Tchá, 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 tchá. Ui. Fazendo Também um tem o vlogger lá. banheiro da rodoviária. Rodoviária é Banheiro da ok, rodoviária. né? É o clássico, né? Sempre. Clássico. Banheiro de ponto de ônibus também. Como é que chama quando não é rodoviária? Mas Terminal, faço terminal. Pro terminal. Porque eu não sabia, eu acabei em um ponto de cruising sem saber. Que foi lá no terminal Tadinho. Piraporinha. Ai, Mulher. você sabe, Y. Nossa. Do nada. Eu fui lá, tava Mulher. lavando a mão, na hora que eu vi uma glande na minha garganta. Não, foi horrível. eu assim- gente. Isso. Na verdade, foi uma situação de Brasil. assédio. Foi uma situação de assédio, vocês estão rindo. Foi assédio. Conta pra gente. Hum. Já tá entrando no tema? Já vou entrar num tema que é pesando aqui. Então vamos pesar, foi uma vamos situação pesar. de assédio. Eu estava Conta pra gente. indo fazer minhas necessidades fisiológicas, fui fazer xixi no banheiro. E aí eu empurrei uma das portas da cabine, empurrara uma das portas da cabine, e de lá saíra uma gay que estava muito desconfiada. Eu falei, oxe, que gay tonta, gay saiu. Estara.
Estara muito desconfiada. E ela, Estara muito sorridente, muito serelepe. Estara. E eu falei assim, ué. Ora, pois, por quê? Eu falara, ora, pois. Que alegria seria esta que essa gay está tendo agora? Que gay feliz. Fiquei até com um pouco de inveja. Entrei na cabine que a gay estava ali, habitara. E aí, mijara. Agora deu certo. Mijara. Após terminar a minha de mijara, eu escuto... Ei, psiu, psiu, psiu. Escutara. Psiu, psiu, psiu. Quando olhara para cima, um homem enorme, gente. Ele estava acima, acho que ele subiu na privada da cabine do lado. E estava tal qual a namoradeira, a famosa estátua de BH, assim, em cima da cabine. Analisando e me olhando. Aí ele falou assim, agora tal qual vira... as poses que a Hailey Bieber copia da Selena Gomez. E aí ele falou assim, agora vira a bundinha. Eu, que fui vítima de assédio, fiquei totalmente deslocado. Fiquei assim, totalmente em choque, consternado, atônito. E eu só saí assim. E aí eu comecei a tentar denunciar, né? O assediador. E aí eu cheguei pra um homem que tava na frente ali, um velho que tava ajeitando os papéis higiênicos. Aí ele falou assim, aí eu cheguei, tem um tarado ali na cabine. E aí o velho, o quê? Aí eu, tenho um tarado. E aí, enfim, ele saiu impune e vocês aí rindo numa situação de assédio. Em que eu fui uma vítima inocente que fui parar num lugar de cruising sem saber. Poxa, isso. Vamos lá. Mas assim, eu acho pesado, porém, acho que tem coisa pior, sabe? Tem coisa pior. Por exemplo, já acontecera de eu ir à rodoviária? Pra viajar. Pra viajar, pra São Paulara. Pedro de Lara. E que eu estava lavando as minhas mãos. Pedro de Lara. Enquanto eu lavava as minhas mãos, eu vi o senhor, né, que estava na frente do mictório, só que ele estava não só na frente do mictório, mas ele estava olhando pra mim nesse banheiro. Estava olhando pra mim pelo espelho da pia do banheiro. Ele manjara pela reflexão. Ele manjara enquanto eu lavara minhas mãos. Mas recôncavo ou convexo? Plano. Tá. Você colocou a fita crepe pra ver se tinha câmera do outro lado ou não? É o que eu faço em todo espelho que eu vejo. Ou você não teve esse cuidado? Chega no Airbnb procurando câmera escondida. Deixa eu ver se tem alguma câmera escondida. Eu fico uns 45 minutos. Calma, Michael, deixa eu parar aqui, deixa eu limpar a casa. Ai, que A Jenny chegando em Portugal procurando câmera escondida. Tem que chegar um dia antes do compromisso no lugar. Um dia do roteiro é procurando câmera escondida. Não, já tem que levar o saco de lixo, as fitas crepe pra tapar todos os espelhos. Independente, espelho eu levo o meu de casa. Você se troca e você tenta imaginar como é que tá. Você coloca a roupa e fala, eu devo estar linda. Não, você tá casada, né? Você fala, Michael, abotoei o botão certo. Ele avisa. Ele fala o que ele tá vendo. Aí eu prefiro ser gravada por um desconhecido que confiar no Michael quanto ao meu vizinho. Eu prefiro ter minhas imagens da Deep Web. Como diz o episódio, poderia ser pior, né? Então, estava lá, né? Eu percebi que ele estava, né, se dando prazer. E eu fiquei olhando e falei, gente, que absurdo. Ele estava se dando prazer olhando pra mim pelo espelho. E era da grossura de uma lata de ervilha, assim, esse senhor tinha. O de caju, vocês viram no Twitter esse daí que bombou, o pinto de caju? Pinto de caju? Gente, era um pinto que era igualzinho de caju, gente. Horroroso, assim, no formato de... A cabeça era assim. Era igual caju, gente, não estou aumentando. Tem um menino do meu Instagram que ele posta tudo, o nome dele é Sem Roteiro, gente. Sem roteiro, ele é sem critério também do que ele posta no Twitter dele. Sem noção. Sem noção. Sem roteiro, sem critério, sem noção, e ele posta tudo. E aí eu vi por conta dele o pinto de caju, gente. Horrível. Passado agora, estou curiosa. Você pudera enviar depois desse link? Compartilhar, né? Compartilhar, né? Eu estou curiosa, saber, né? Só pra, né? Curiosa, né? Não,
aí você pensara, ele não seria capaz Ele não. de ficar E ele fazendo fora, né? isso. Ele não tá fazendo Eu isso não que eu tô acredito achando que que ele ele tá tá fazendo, Eu falei, eu não acredito que ele tá fazendo isso. Eu virei e olhei pra ele, e ele continuou. Eu falei, não acredito que ele tá fazendo isso. Eu me ajoelhei diante dele, como quem implora, por favor, não faça isso. E ele não parou de fazer isso. E eis que ele coloca a lata de vidro na minha boca e eu pensei, eu não acredito que ele tá fazendo isso. Ele não viu essa pachorra. Horrível. Eu não acredito. Então eu tentei. Eu me mexia como quem diz, eu não quero estar aqui. Falava, sai, tira de dentro de mim. Não. Ai, não, Amiga, por eu tô favor, em não. choque não, com essa não. situação. Segurou com força a lata de ervilha. Falava, não. Eu tô Eu falei, imaginando. não, pare. Tentei machucar ele com testadas e com bochechadas. Afastar, né? Eu falei, Afastar, não. né? Afastar, sai. Sai de mim, sai daqui, tarado. Só que isso era tipo horário de pico. Horror. E não foi numa cabine fechada, sabe? Foi no meio dos mictórios. E no horário de pico, eis que enquanto eu estava me defendendo, enquanto eu estava. Fazendo ele gozar rápido pra se livrar daquela coisa. Porque eu falei, já que eu tô Não aqui, adianta lutar, né? Vamos fazer ele. sai daqui, sai. Você não pode combater, se una, né? Sai daqui, sai. Que horror. Eis que entrara, tipo, umas 8 pessoas de uma vez Deus. dentro do banheiro, enquanto eu estava me defendendo, me debatendo contra essa anaconda gigantesca. Então, não só, né, fui mal interpretada como alguém que estava fazendo algo errado quando eu estava só me defendendo. Foi subjugada. Exato, várias pessoas entraram. E pior do que esses 8 caras entrarem, foi eles não ligarem. Como se fosse muito comum e só me ignorarem. Sabe? Então, Eu acho que isso é pior. Eu acho que isso é pior. É pior. É. Sabe? Porque eu sinto que as pessoas olhavam assim, faz sentido. E sabe? E foram embora, sabe? Eu Eles me até senti invejaram, falaram, quem não chuparia publicamente essa lata de ervilha? E saíram, Pois é. né? Não, mas, gente, é muito pior as pessoas não esboçarem reação. É pior. O Porque parece contrário que elas já esperam o isso contrário de do você. amor é indiferença, não é ódio. Exato. Pois A é. indiferença machuca mais. Deus É me isso. livre passar incólume, imune, invisível, mesmo perante 8 pares de olhos. Que são 16 olhos, no caso, né? 16 olhos. Então eu acho que a Pra quem não Dakota sabe fazer conta, fica aí a dica. 2x igual a 16. Né? Então assim, entendeu? O da Dakota é pior, Y. Não, mas aí eu Tá. penso assim. Você falou que era um homem que era mais de idade. Sim, com certeza. Esse Mais homem, experiência. vamos imaginar o seguinte, esse homem, ele não deve ter ninguém Eu na vou vida dele. ajustar aqui meu ar-condicionado. Ai. Fiquei até com um pouco de inveja. Ai, 25 turbo tá bom? Você sabe isso? Não sabe, né? Que ódio. Mas imagina que Vamos. esse senhor, ele não constitui uma família. Esse senhor, ele não tem esposa, porque ele se recusou a ser sigiloso. Esse senhor é militante do cruising, porque cruising é sim resistência. Cozinha resistente. E aí ele não tem o que fazer. As conexões dele são baseadas em banheirão. Então, assim, Momentos. eu acho que é diferente do outro que, tipo, estava tal qual a namoradeira lá da estátua de BH. Ele, eu acho que tinha um afeto ali, porque a troca de olhares via o recôncavo e o convexo, eu acho que ali ele tentou traçar um afeto, tentou traçar uma humanidade. Ele te protegeu, eu tenho certeza que se esses 8 pares de olhos se revoltassem, rebelassem, ele iria tomar alguma atitude. Ele iria defender. Então, assim, o que é Não pior? sei, não Isso, a exposição ou a solidão do homem gay mais velho? Y, primeiro, o cara foi extremamente educado com você. Ele falou, por Exato. favor, vira a bundinha. Sim. Tá? Sim. Entendeu? Ele buscou o consentimento. Ele falou, posso ver essa bundinha? Vira essa bundinha. Ele devia ter visto, porque o Y tava mijando, ele tava... Não, assim, ele buscou Virado o para. consentimento. Ele buscou o consentimento Buscar. buscar o consentimento depois que olhara. Ele deveria
ter batido na porta. Oi, eu vou olhar, tudo bem? Eu vou olhar. Exato. Entendeu? eu Porque você acho- já tava com a bunda virada pra ele. Você tava mijando, né? Então ele já tinha visto. Ainda assim, ele teve a etiqueta de perguntar. "Posso hombridade." continuar vendo?" É. Ai, não, ele vira. A elegância. A ele- A elegância. É a Glória Calil do banheirão de Diadema. Com certeza. Não é qualquer E eu acho pessoa. assim. E 2 pontos. Eu acho que o meu é pior porque eu não pedi, né? A pessoa se mostrou pra mim sem pedir sem pedir o A consentimento. vênia, né? Sem pedir a vênia. Exato. E outra coisa, Y, você diz o banheirão é resistência, né? Eu não fui até as autoridades. Eu tentei me defender sozinha. Você foi denunciar o banheirão. Eu acho que você verdade. traiu a própria classe quando você foi e falou: tem um tarado? Não, Peça não. vênia. Tem. Por favor. É Diga. muito fácil você recorrer às autoridades e à polícia em qualquer rompante de nervoso seu quando você é um homem branco, twink, Exatamente. que tem o cartão fidelidade da West Wing. Agora, uma mulher Exatamente. transnegra, ela não pode, em qualquer banheirão, Não. falar: polícia, tem um pinto grossíssimo na minha boca e eu tô salivando. Ela não tem esse privilégio. Eles vão falar: você gostou, né? Eu falei: eu? Escorrendo aqui. Eu? Jamais. Entendeu? Então. Ai, polícia. Polícia, não. Não, seu polícia. Ai, aquele vídeo que ai, fizeram tudo que fizeram. E o que você achou? Foi ótimo. Já viram aquele Foi vídeo horrível? Ai, gente, horrível. Eu rindo de uma situação desse jeito, Horrível. gente. Que pesado. Ai, que Então- horror. Pois você que Tudo trouxe vira todo- meme. Tudo vira meme nesse país, gente. Que horror. na mão desses gays. Não. Pô, Ai, na difícil mãe. achar algo pior que o cozil, né? É, Nossa, não, eu sei que cozil, esse amiga. episódio ia trazer algo pior. Existe algo pior que o cozil? Não, amiga, não Difícil. existe, assim, é capaz de tudo, assim, eu me pergunto todo dia, não, é possível que o cozil se surpreenda, o cozil vai lá, não é capaz que o vai lá cozil vai. surpreende. Igual, tal qual, esse pensamento de não é possível, ele não vai ser capaz, é isso, Sim. você está indo em direção ao encontro, o ponto de encontro, que tinha ali uma van que te aguardara, para retornar, Guardara. Que E você quando já você havia errara- pagara. e você já agendara. pagara, que você Já Porto Ferrara. e retornara vestida para Porto Ferrara. que nem uma vadiara, né, no meio de São Paulo, e aí largou você lá. Mas eu queria entender, Dakota, por favor, você que faz muito estudo de personagem, assim, se você fosse atuar fazendo o Leandro, qual que é o raciocínio do Leandro? O que você acha que fez ele ser capaz de tomar essa atitude? Que Leandro. É o Leandro Exclusões, porque o Leandro foi a pessoa O que ela dirigiu essa van. perguntara? o que ela perguntara, Y? A pessoa que deixou a Jenny com a van, sabe a história da van? Ah, Não sei o que, o entendi. nome dele era Leandro Exclusões. Não. Entendi. E É como ele se aí, se chamara. você fosse ele, qual que seria o raciocínio, assim, de você ser pra você chegar ao seu limite de deixar uma moçoila deixada para trás? Uma mulher Então, eu indefesa no Allianz que eu- Parque de São Paulo. O que eu acho que a pessoa pensa é o seguinte, tipo assim, não, Jenny Prioli, ela com certeza conhece inúmeras pessoas, é uma das maiores streamers do Brasil, então eu preciso levar todas as pessoas pra casa. Todas elas têm hora, eu também tenho hora. Então eu vou deixar essa aqui, né, como uma oferenda, como o sacrifício, né, dentre todos esses. O case dele, né? Olha, a gente deixou a Jennifer Prioli pra trás pra ver como a gente não tolera atrasos. A maior Exato. celebridade da internet de Isso Porto tá no Ferreira. Media Kit dele. Mas para além disso, para testar a Jenny, porque tipo, então tá. Se você quer ser influencer, você precisa sobreviver em São Paulo. Então eu vou deixar você sozinha, sem roupa, pelada, no meio da rua, em São Paulo de madrugada, pra ver se você sobrevive, pra ver se você consegue ir na estreia de um filme da Barbie, pra ver se você consegue ir numa estreia do filme. Pra ver se você consegue ser folguista do Pra Variar. Pra ver se você consegue ser convite do trabalho. Pra depois fazer uma pausa pra participar do Correio dos Blogueiros e nunca mais voltar.
Será que ele achou que tava ajudando? Será que ele Eu falou, acho que ai, tava. a Camila Loures bombou e fez fortuna fazendo aqueles 24 Do Uber, horas. né? Xingando o Uber, né? Também, mas tipo, 24 horas do supermercado fechado, 24 horas da casa mal assombrada. Pô, ele acho que ele tentou isso, 24 horas 24 de puta em São Paulo. Na frente do... Ele pensou no... No Allianz Parque. Ele pensou, eu vou dar conteúdo pra ela. Eu vou dar conteúdo pra ela. E aí estamos falando isso há anos. Sabe? Ela Eu acho que ele fez- estagnara. Ela só Ela faz estagna- react de corrida. Só faz TBT. Ela precisa trazer uma novidade, senão estagnara. Alguma É. coisa precisa acontecer na vida dessa mulher. O interior é muito tranquilo. Uhum. Não, e assim... É muito tranquilo. Mas assim, né, com isso a Jay teve contato com moradores de rua que moram realmente na rodoviária e ali a vida deles Questões de todos situação os de dias- vulnerabilidade social. Que ninguém exatamente, mora na perdão. rua. A rua não é moradia. Fala. A rua não é moradia. É importante lembrar, a rua não é casa, rua não é apartamento, rua não é prédio. A E o maior... Nordeste não é um local. Uhum, Exato. É uma região. Exato. Nordeste, exatamente. não existe o sotaque nordestino. Não existe um sotaque nordestino. A gastronomia nordestina. Exatamente. Mas com isso, Jenny teve contato com pessoas em situação de vulnerabilidade social Exato. que se abrigam em locais públicos, tal qual a rodoviária do Tietê. E ela teve esse contato muito próximo, não foi, Jenny? Sim. E é muito pesado quando a gente para pra pensar que tem gente que passa... Jenny passou uma noite ali, meia madrugada, porque ela conseguiu pegar o primeiro ônibus do dia. Agora, e quem não Às tem 6 esse da manhã. dinheiro? E quem não E quem não consegue, tem? que fica ali preso? Porque Que não tem consegue várias pegar o cidades primeiro do ônibus do estado... dia, tem que pegar o terceiro do dia. Tem vários Sim, estados claro. brasileiros, principalmente do sul, que mandam pessoas em situação de vulnerabilidade social para São Paulo. Mete na Eles rodoviária realocam, ali né? e realocam. Eles fazem um intercâmbio e fazem essas pessoas ficarem morando em São Paulo. Eu já vi isso. Uma vez eu tava, gente, juro pra vocês, em Balneário Camboriú. E aí eu tava lá, nem sei o que eu fui fazer nesse lugar. E aí foi uma Você época... desceu para BC? Você desceu para BC? Descera para BC. Descera para BC? Descera para BC. E aí... Não, é que eu fui ali, fiz o roteiro Beto Carreiro, Ai, que viagem gostosa. aí Floripa e Balneário. Ai, tá Desce- pesando mesmo esse piso. Viu todos os elefantes chorando lá em troca de E aí- amendoim. Faltou E só aí- Gramado, né? Pra ficar Faltou top, pra né? fechar, amiga, fazer ali a Aspen brasileira. Mas aí o cara falava que, falou, sabe, vocês podem perceber, um guia falou assim, vocês podem perceber que não tem moradores em situação de vulnerabilidade social aqui na região, porque a gente manda tudo pra São Paulo. E o paulista assim, olha, oi. Obrigada. Ele não disse isso, ele disse? Não é capaz. O Sul não seria Tradicional. capaz. O não é Sul não capaz. seria Virou capaz. pirulito. O Sul não seria capaz. Sul. Se tem uma coisa que o Sul é capaz. Ele é capaz. Capaz. Inclusive é uma Sabe? gíria do Sul, Capaz, né, gente? Capaz. Capaz. Porque eles sabem que eles são capazes de tudo. Capaz, Eles são guria, capazes de separar a região deles do Brasil. O Capaz, resto, eles guria. fazem tudo. Capaz. Capaz, guria. Mas é isso, gente. Muito pesado parar pra pensar que tem gente nesse momento que tá em situação de rua, Na gente. rodoviária Tietê. Exatamente. Sim. Exatamente. Com certeza. Eu acho que, bom, tem coisa pior do que estar em situação de rua? Essa pergunta. Eu acho que depende de que rua você tá, né? Exato. Tem ruas e ruas, né? Uhum. Tem Eu ruas acho e que, por ruas. exemplo, é porque às vezes a gente pensa estar em situação de rua aqui em São Paulo. Sabe, em São Paulo É. tem vários lugares pra você ir e pedir coisas, sabe, pedir ajuda. Eu sou uma pessoa que eu ajudo todo mundo. Eu que peço, porque eu fico sem pra mim. Mas. Eu E fico você tem sem. medo de nunca- levar facada também, né? O que a gente Exato. viu a história do Xerox. É. Do Exatamente. Xerox? Do quê? Ué, que ela foi quase assaltada no Xerox por causa de Ah. cigarro lá. Mas tem gente que atrai essas pessoas, assim, meio doidas, assim. O A Marco Dakota atrai. tem cara de que atrai. O Marco É. atrai também? Eu sou Michael Clarke, boazinha. ele tem um jeito de bobinho, assim, né? Aí aqueles moleques que jogam aquela lama, sabe, no carro, que finge que tá lavando. Que dizem que aquilo ali tem vidro sincerol pra riscar todo o carro. Aquela garrafinha pet amaldiçoada, cheia de lodo, cheia de lava. Aí ele joga. Chuca. E todo dia a gente ia pro serviço e parava o carro no Butantã. E todo dia ele pagava o menino pra passar lamaçal.
no carro. Eu acho que quando eles viam o Celta Prata chegando, eles falavam, vou montar do Celta Prata. E jogava aquele sketch no nosso vidro. Sim, pra vocês verem como que a generosidade no Brasil é isso, né, gente? É isso, Cozil, a generosidade né? é Quem que não vender rouba no no cozil. É, quem que não No cozil, quem não rouba? Não rouba quem é Quem não trouxa. Que quer ficar a vida inteira que nem Raquel Acioli. Tá morando só certeza. porque a filha vendeu a casa. Não tem casa mais. Entendeu? Mas é isso, mas Tudo a bem. vida também é feita de momentos felizes, né, gente? A gente tem que ver. É. Mas eu. Tô pensando muito, mano. É, nossa, gente, nossa. Quando a foi gente falou de IA, a gente aprontou muito. A gente levou tanto chá. Pois Mas é, falando amor. de IA, eu acho que a IA também é muito triste, gente. É mais triste ainda porque no último episódio, eu acho que eu me autocensurei, não vou botar culpa em ninguém. Mas eu acho que eu não deixei clara a minha opinião sobre o uso de inteligência artificial. Vocês Claro, sabiam por favor, que diga. a cada resposta, em média, do uso de inteligência artificial do ChatGPT ou outras, são gastos cerca de 0,5, assim, 5 ml de água para poder resfriar os computadores que processam essas respostas. Então, assim, não é sustentável. Nossa, o computador não entra em curto-circuito, está com Não balde entra, de água, amiga. ó. É água. E água Acho que que tá muitas vezes não é reutilizável. Meu Deus do céu. Vocês podem jogar no ChatGPT agora que ele vai expor a... Ele é autocrítico. Ele Você vai ele gasta seus 5 ml de água ali, olha, pra ele mandar essa resposta Para não gastar você. mais. Né? Pra não gastar mais. Ele fala assim, seja sucinto, responda tudo de uma vez só, pra não ficar pensando muita coisa. Quero respostas mais sustentáveis. E aí, é muito errado. Quando isso é usado para plagiar linguagens autorais de artistas. Quando pega do Estúdio Ghibli, a gente zoa, vai falar Estúdio Ghibli. Não, mas tipo assim, é um exemplo. Mas o Estúdio Ghibli, enfim, ele tem muito dinheiro, ele é reconhecido, ele tem uma assinatura que é indiscutível, todo mundo bate o olho e vê. Mas e quando ele se verdade? pega de um artista pequeno, de um ilustrador pequeno? Quem vai saber? Se Exato. você vai lá no De alguém que Pinterest... faz commission no Twitter pra fazer desenho furry. Se você joga ali no Pinterest, pega uma pessoa que você nem sabe o nome, que pode ser, sei lá, do Chile, do Brasil, da Índia, tanto faz E e você cobra. copia. Ninguém vai ver, entende? Então Exato. é muito problemático mesmo, gente. A gente zoou, a gente riu ali, faliu o Estúdio Ghibli, só que é algo muito problemático mesmo. Pra mim isso pesa. Sim. Pesa também, pesa. Isso Porque pra pesa. onde o mundo tá andando, pra onde o mundo tá caminhando, gente? O mundo tá acabando, O mundo tá tá sem água. Não é só o sem água. fuzil. Olha o tarifaço do Trump. Tarifaço, amiga. Vocês acham que tem coisa Horrível. pior do que ficar sem água? Eu Nada acho que pesa tem. mais do que ficar sem água, nem ficar sem sua mãe. Gente, ficar sem amor. Ficar sem amor é muito pior do que ficar sem água, sabe? Porque se você precisa de água para viver, mas se você vive sozinha, sem ser amado, você está vivendo ou você está sobrevivendo? Você só tá existindo. Você só está existindo, sabe? Você só está existindo, mas viver é amar. O ser humano é isso, é essa conexão de pessoas com outras pessoas sem amor. eu acho que Se relacionar. relacionar. Uhum. Mas vocês não acham que vocês estão colocando muito peso nas pessoas de que elas têm que ser amadas por um terceiro para ter valia, para ter uma existência válida? Não seria o amor próprio mais importante do que E é o qualquer mais amor que vem difícil, de amiga. fora? E é o mais difícil. É o mais difícil. Então a pior coisa do que viver sem água e sem o amor de mãe é não se amar, Exatamente. não é? Não ter amor próprio. Não É. ter amor próprio. É. Mas vocês não acham que as pessoas nos amando, recebendo amor de mãe é como a gente aprende a ter autoestima? Como que você vai aprender a se amar se você não tiver amor da sua mãe? A frase Então, do fazendo- RuPaul, né? Tá vendo Exato. que o Mowgli, que foi criado com lobos, não se ama? Eu não entendi, Dakota. Desculpa, você tá querendo dizer que a mãe adotiva loba do Mowgli não é mãe de verdade? Aí você pesou, Você tá Jenny, desculpa. invisibilizando. Você está sugerindo que mães adotivas não são mães de verdade porque não são biológicas? Não, eu tô Aqui pra eu tô- você. Então vocês estão banalizando a adoção a um ponto que uma mãe loba que roubou uma criança à mercê, tal qual Nazaré da Selva, Ela não roubou! fez uma adoção. Ela não Ela roubou. foi lá e você- pegou, cadê os papéis? Teve Onde um tem essa incêndio, criança? um bicho lá, o tigre, que é um assassino, matou os pais do Mowgli, e aí a loba salvou ele. Se a loba Você está fosse acusando- honesta e quisesse fazer o negócio certo, ela tinha entregado ele pro conselho tutelar e faria os papéis para levá-lo para casa depois. Mas não, Você ela foi lá tá e se apropriou, colocando criança a é régua posse. moral humana em cima de um Na bicho? lei da selva,
A lei da selva, a partir do momento que não havia humanos em volta para proteger aquele humaninho, o que vale agora é a lei da selva. E ela poderia então muito bem ter comido o bicho. Vocês estão dizendo, Dakota, você Diga. tá dizendo que o animal é tão inferior, tem tão pouca capacidade cognitiva que ele não entende as nossas regras e não consegue segui-las? É isso? O animal é burro? Lobo é idiota? É jumenta? Lobo é jumento? Quem colocou o animal abaixo foi você. Eu coloquei ao lado. A regra humana é uma, a regra animal é outra. Sabe? A gente não é produtivo a gente hierarquizar as morais. Cada moral é uma moral. A gente funciona com a ética humana. Exato. Mas o ser que é inteligente, ele consegue fazer a troca. Entendeu? E você tá falando que a loba não consegue fazer o intercâmbio com o humano. Se comunicar. Mas eu tenho uma história muito pior, gente. Eu tenho uma amiga que esse fim de semana eu encontrei ela. Que foi adotada por um lobo. Eu tenho uma amiga que é um lobo. Assim. É uma loba que adotou uma criança. Eu tenho uma amiga que... Quanto tempo de gravação até ele falar da amiga? Vamos ver. 42 minutos, segurei bastante. 42 minutos. Essa história eu tava segurando que eu lembrei agora. Esse final de semana eu vi uma amiga minha e ela tá trabalhando numa empresa muito grande agora, né? E aí, ela antes trabalhava na ABC e agora ela trabalha em São Paulo. E aí, pra vocês entenderem, no ABC não tem tanto morador de rua, assim, ali em São Bernardo, não tem tanto. E quando ela trabalhou a vida inteira ali. Então, quando ela veio pra São Paulo, ela se chocou um pouco com a quantidade de morador de rua. E aí, um dia, ela falou pra mim que estava no ponto de ônibus e ela contou em tom de desabafo, gente. Em tom de desabafo, por favor, peço decoro aqui. Ela estava, esperara o ônibus. E aí, chegada uma moradora em situação de vulnerabilidade social, uma pessoa em situação de uma moradora em situação de vulnerabilidade social. A pessoa que mora na situação de vulnerabilidade. A pessoa que mora na vulnerabilidade. Na rua vulnerabilidade. Na rua vulnerabilidade. Com a social. E aí, ela falou que a mulher tava pedindo ali dinheiro e essa minha amiga, ela dá. Assim, ela super ajuda, ela dá atenção. A amiga do Y é assim. Quem é que não conversa. Quem é que não dá? E ela conversa, assim, ela gosta de ouvir, assim, ela troca, assim, tal, não sei o quê. E aí ela falou que ela pegou, tinha uma nota de R$2. E aí chegou essa moradora em situação de... essa mulher em situação de vulnerabilidade social. E a mulher virou pra cara da minha amiga e ficou olhando. E minha amiga falou assim, vou olhar pra ela. Porque eu acho que às vezes a pessoa quer ter essa troca. Igual você tava falando do lobo, né? Do ser vista, assim, de ter esse troca. Do amor, né? Do amor, do afeto. Você está sendo vista, sabe? E a amiga ficou encarando ela com um olhar, segundo ela, de afeto. Do y, o quê? Que raciocínio imbecil da sua vida. Vai levar uma facada, ela vai... Eu tava pensando isso, num lugar tão salvadora, branca, sabe? Tipo, eu estou vendo pessoas em situação de rua, eu vou olhar pra elas assim. E ela me contando, eu assim, você é trouxa. Mas eu não podia falar, porque ela tava em tom de desabafo, né? Tava esperando ela terminar pra falar assim, a pessoa já aconteceu com você e é uma coisa que não aconteceu, que você fala assim, não, que eu não sou burra. E aí, ela tava contando, eu só esperando pra dar o fecho nela, né? Exatamente, então, um desabafo. Eis que a mulher em situação de vulnerabilidade social, gente, deu um tapa na minha amiga. Que era o mais provável, deu um tapa. Minha amiga defendeu, mas assim, ela deu um tapa e começou a tentar bater. Tiveram que segurar a mulher. E aí, eu falei assim... Tem gente que é doida mesmo, assim. Tem umas pessoas que já chegam pedindo e tal, não sei o quê. Agora tem gente que é doida em São Paulo. Que nem você. Ai, meu Deus, eu tô pindo na... Se você não tivesse estrutura... Se você não tivesse estrutura, você estaria na rua batendo. Ela achou que era a moradora de rua que ia fazer o adivinha quem é a mendiga, mas não era uma mulher que agrediu ela achando que ela é tipo a Branca de Neve andando pela floresta, assim, encantando mendigos, sabe? Cantando... Ela pondo a mão no queixinho da mendiga e falando, você é linda. Enquanto que eles... Não deixa ninguém falar o contrário. Você é uma pessoa especial, você merece ser amada. E a mendiga... A mendiga deu tapa, você tá louca? Tá me encarando? O que você tá fazendo? E tal, começou a bater, gente. Então, assim, é isso que eu falo. É uma história muito triste no final, gente. As camadas disso é muito triste. É muito triste, gente. Tem.
Toda a minha eu solidariedade tenho é mais. mendiga que tem que aguentar branca. É muito triste pra mendiga que, né, que além de estar em situação de vulnerabilidade social, ainda tem que aguentar a Patricinha doida encarando ela com cara de afeto. Eu acho que não poderia ser pior pra mendiga. Eu acho que ela chegou no fundo Isso do estragou poço, o dia dela, estragou o dia dela. Estragou o Puta dia. que pariu. Ela Pô, eu falou, já moro deixa na quieto, rua, vou isso largar não o crack precisava. mesmo. Agora eu vou mudar de vida. Não tem... Agora eu vou pra igreja, que inferno. Agora eu vou ser evangélica, acabou pra mim. Tá desgraçada, nossa, gente, que raiva. Se é pra passar por isso, não dá. Não dá. Cheguei O que no você ia fundo falar do da poço. Acabou pra mim. Eu tenho uma história que eu não sei se é pior, mas eu também sou trouxa, porque eu não sei falar não pra pessoas em situação de Por isso vulnerabilidade aceitou ele social. puxou aquele Então, nos meus primeiros. Exato. Então, uma vez eu tava voltando, né? Cheguei em São Paulo, aí um homem em situação de vulnerabilidade social falou: você compra uma coisa pra eu comer? Eu falei, compro? Não, ele falou tipo assim: ah, você me dá um dinheiro. Eu falei, não tenho dinheiro. Ele falou: você compra uma coisa pra mim comer? Então, ali naquele lugar, mais pra frente da rodoviária de GT, eu compro, não tem problema. Aí eu fui, andei com ele, atravessei a rua de onde eu estaria esperando o meu Uber, fui lá. Uhum. E fala, tá, vou comprar uma coisinha Num pra ele comer. Aí a gesto. pessoa falou, num gesto, né, de Solidariedade. amor, solidariedade. Uhum. Aí a pessoa dessa banquinha pegou e falou, ah, não, a gente não tá aceitando cartão agora. A maquininha tá com problema. Aí eu falei, tipo, desculpa, né, amigo, não tem dinheiro, tô aí com Uhum. cartão, é nóis. Aí ele falou, E nem cogitou ali o Pix do outro lado ainda da rua, da próxima rua, depois de 2 estradas, tem um lugar que dá pra comprar uma coisinha pra comer. Você não vai comigo até lá? Era uma Eu falei, emboscada. vamos! Era uma emboscada. Vamos sim. E fui até lá, cada vez mais longe da civilização. Cheguei lá, não tinha barraca, ele colocou o pau pra fora. Mentira. Ele foi levando pro terreno Ana baldio Cota. aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui. A da falei, Copa lá, vamos não. nós. Aqui tem maquininha. Aqui tem Eu maquininha. ajudo! Aqui tem maquininha com aproximação, vem. Mentira, tinha uma barraquinha. Aí, na hora que eu falei, o que você quer comer? Eu compro. Ele falou, sabe o que eu acho melhor? Faz assim, compra uma caixa de bala inteira, que aí eu tenho que vender depois no sinal. Eu falei, pô, Ai, tadinho, compro. ele queria mudar de Compra a vida, caixa de tadinho. bala. Aí, enquanto eu fui pagar a primeira bala, ele falou, você não compra 2 caixas de bala pra eu e a minha esposa vender? Aí foi meu limite. Já foi o cachê inteiro da loja de milkshake. Aí foi meu limite. Aí foi quando eu falei não. Não, só uma. Só Aí uma. foi nesse dia que eu aprendi a falar não. Porque eu, tipo assim, pô, eu tô com R$50 na conta. Também não tô bem, amigo. Vamos... Eu tô melhor que você, mas eu tô pior que muita gente, tipo, pelo amor de Deus. Eu tava com R$50 na conta. Eu tô mais comprei uma perto de caixa você do que de outra pessoa. Do que do Silvio Santos. Tô mais perto de você do que do Silvio Santos. A senhorita Bira me ensinou. Mas tem um quilo que eu como aqui, que é onde eu vejo sempre o cara do OnlyFans. E aí tem um morador de rua, morador de situação de vulnerabilidade social, que ele é muito folgado, Moradores. gente. Que ele é muito, Morador nossa, ele é de muito situação. maldito. E aí a pessoa do quilo vai lá e fala, tipo assim, não dá trela pra ele, porque ele é meio instável, assim. E aí tinha uma pessoa desavisada no quilo, porque todo mundo Eles vai no tratando que nem cachorro bravo, não olha. Não, mas ele. Olha o que ele faz, por exemplo. Aí uma mulher chegou e falou assim: ai, faz uma marmita pra mim. E aí ela montou a marmita e tal, não sei o quê. E aí ela pegou, montou a marmita e foi dar pro cara. Aí antes que a mulher do quilo faça assim, não! Aí ela entregou. Quando ela entregou, o homem abriu a marmita ali, abrira a marmita árabe. Abrira. E E cuspira. aí ele olhou assim, pegou o bife e jogou na mulher o resto. Olha que triste, gente. O desperdício de comida. Que triste. Que pesado, gente. Que horror. E aí a mulher falou, não. Ele pegou só o bife e jogou o resto ou ele jogou Jogou o bife? a marmita na mulher, assim. Ele é meio doido, assim. Ele grita, ele xinga, ele bate, ele agride. Ele é isso, deu uma performance. Ele é ingrato.
Nossa, no Sesc valeria muito. Mas a gente, quando fala desperdício de comida, por que a gente tem preocupado? Porque a gente quer dar pros moradores de rua comida. Se o morador de rua não quer que o cliente final, direito dele. Ele pode desperdiçar. Exato. Ele não tem nem o direito de desperdiçar. Exato. E não tem direito do supérfluo, do ai que nojo, arroz de feijão. Ele tem, sabe? Eu não queria musaca, pai, bater no chão. Quantos quilos de comida você já não joga no lixo todos os dias? Ontem eu joguei uma taça de guacamole porque o abacate estava estragado e todo Doritos que eu chuchava ali era a pior experiência da minha vida. Aí eu falei, eu vou simplesmente jogar fora. Então, aí você vai criticar a pessoa em situação Mas de você vulnerabilidade comprou social. errado. Você comprou errado o abacate. Ou você parou de usar. Sim. Porque o avocado. Sim. Tem gente que é meio avocado, que é assim, que tipo, o avocado, ele tá lá, ele não tá bom, ainda não tá bom, ele fica bom assim, ó. 1 hora, se você vai comer daqui 2 horas, já estragou ele. O avocado pra mim não funciona, gente. Nesse calor, a maioria tá meio avocado, né? Sai do banho e já come logo, senão você vai se arrepender. Mas assim, eu queria falar também algo que é muito triste também, que é a rejeição. A rejeição. Imagina, assim, os foras que as pessoas tomam na vida, assim, com relação a algo que muitas pessoas não podem mudar, que é com relação à aparência delas. Exato. Com certeza, com certeza. Então, assim, Com eu acho que certeza. isso dói muito também, assim, gente. Vocês me permitem contar uma história de fora que marcou minha vida pro resto da minha vida? Por favor, aqui é o espaço. Espaço seguro, Eu lembro, muito seguro. Estara eu no segundo colegial, na escolinha particular que eu estava. Eu estara. E eu sabia que tinha chitara. Que tinha, sei lá, além de mim, tinha uns 3 ou 4 gayzinhos na época. Aí tinha um que eu achava muito bonitinho, que a gente fazia balé, que ele era alto, loiro, tinha olhos claros, uma twink, né? Hoje em dia eu acho que hoje eu tenho a versão a twink por isso. Sem alusões. Y, desculpa. Aí, Twink, eu com 34 anos. a twink mais velha do mundo. Aí, Essa coisa velha aqui. Twin? Jamais. Enfim, aí tava falando com os amigos que eu tinha interesse nessa gayzinha, que eu achava bonitinha, etc e tal. E aquela coisa de colegial. O quê? Você tá interessado nele? Não, vamos lá. Um monte de gente correndo, pra sala da pessoa pra poder falar. Ai, tem uma gay que tá interessada em você, tem uma gay que tá interessada em você. Ai, meu Deus. Aí, beleza, eu tipo na sala assim, puta que pariu, por que eu fui fazer isso com a minha vida? Por que eu falei? Por que eu falei? Que vergonha, que inferno. Aí chegou um amigo fazer o draft drop o corredor inteiro até chegar na sala dele. Foram os héteros, daqui a pouquinho isso buguei. Quantos anos vocês tinham? Acho que tinha, sei lá, 14, 15 anos. Ai, é uma idade que tudo dói, tudo dói. Tudo dói. Aí, lembra? Então, fica com isso na cabeça, na idade que tudo dói. Aí eu tava no 3º andar, ele tava no 2º andar, um amigo falou, ele quer te ver. Eu falei, então tá, vamos lá, ele quer me ver, vamos ver se ele aprova. Desci do 3º pro 2º andar, eu abri a porta, a gay tava tipo me vendo do outro lado, ele fez assim. Ah, não! Ai, Dakota. Dakota, como é que ele fez? Faz de novo. Ele fez assim. Ah, não! Deu. E entrou pra sala. Esse foi a pior rejeição de todas, assim. Não, e todo mundo que tava animado, agitado, fica como? Ficou tipo. Culpa deles. Você meio se bota chocado, no assim, lugar sabe? dessas pessoas também, que você tava agitando e você viu que você acabou de causar uma situação que é um trauma. Trauma infinito na pessoa. Tipo, aí eu sabe aquele negócio, tipo assim, o não você já tem. Mas Aí eu Igual uma agora você tem que correr atrás do. Você tem que correr atrás do. foi isso. Igual uma vez eu teve uma minha amiga
Minha amiga Foi falou isso. assim, um menino, falou assim, eu vi um menino que o menino tava de boné. E eu falei assim, ai, que bonito esse menino. Minha amiga ficou empurrando na balada. E eu falei assim, não, deixa que eu chego nele. Só que eu tenho um jeito que é tipo assim, eu ficarei olhando até que entendas, eu não tomo atitude. E aí ele já tava olhando, só que eu acho que minha amiga sacou, falou assim, olha, ele não tem atitude e esse menino também não tem atitude. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o intermédio. E minha amiga chegou e Pegou falou... ele, filha da puta. Não, ela chegou e falou assim, ai, vi que você... Ela chegou sem eu ver. Aí ele falou, ela fez o esquema, ele falou assim, ai, tô afim do seu amigo sim, só que eu não posso pegar ele aqui. Aí minha amiga falou assim, o quê? Aí ela falou assim, aí ele falou assim, fala pra ele me encontrar ali atrás do banheiro e tal, não sei o quê, nananana, numa coisa toda escondida, numa cortina que tinha ali no Estúdio M. Gente, quando eu Fala pra cheguei... ele me encontrar no subsolo embaixo do céu. Pra ninguém me ver pegando ele. E eu fui... Ai, que Quando eu cheguei, a bicha tirou o boné, acho que pra não ser reconhecida me pegando, a bicha tava de bandana por debaixo do boné. Você se humilhando pelo cara Casa que de bandana, pelo Bel Bandana Marques. boné. Ele tava com uma bandana. Ele era do hip hop, não sei se... Eu tava numa O festa de Charlie hip Brown hop, Jr. ele era hétero, sigiloso, queria me pegar. Tava na Charlie série Brown Oz. Jr. Eu tava na série Oz. E aí ele me beijou assim, e aí meio que ele... Gente, ele falou assim, fica aqui, saiu. E aí eu fiquei, depois eu falei... Na hora, eu tava tipo... A fim de pegar ele. Mas depois, assim, principalmente hoje, eu paro e penso nessa cena, eu falo... Gente, ele tava me pegando escondido, né, assim. Então... O cara de bandana se deu ao luxo. É... E era porque eu era twink de verdade ainda, sabe? Eu era twink. Era jovem mais. Meu Deus. Mas é muito ruim fora, muito ruim, gente. Dói. Ô, muito Y, ruim. você que é da atuação, como você faria uma releitura do que a Dakota passou? Eu, da Dakota? Faz o seu toque da surdez, Por do favor, por favor. Stanislavski. O método, Essa- o A método. memória, né? É. É a memória, não é, Stanislavski? Memória É a memória. afetiva. A memória afetiva. A memória afetiva que a Dakota teve minutos antes disso tudo, dessa palhaçada começar. Ela tinha saudade dessa memória de não ter cruzado com um caminho. De não ter vivido. É. De não ter vivido. Saudade daquilo que não viveu. Não, assim, eu acho que por fora, eu acho que é uma atuação que é assim, por fora, tipo, divide a tela aqui, tipo, 500 dias com ela, sabe? Por fora, a Dakota deve ter feito assim, meio, ai, também não tava afim dele, gente. Não, fica tranquilo, gente, para. Não, tá de boa, Eles tá estão de boa. zoando, eles estão Ai, zoando. que doido. Ai, gente, para. Eu gosto de mulher, eles são É, idiotas. gente, vocês são doidos, eu achei que era uma mulher. Meu, vocês estão fazendo querer eu beijar. Ai, não sou gay, vocês são doidos. Gente, eu vou no banheiro, já volto. Aí ela entra no banheiro. E aí ela começa a escorrer pela parede. Começa aquela música. I'm a hero of the night. I don't need to be saved. I'm the hero of the story. I don't need to be saved. Da Regina Spector. Ai, que vergonha. Ai, que foda. Mas o segredo é chorar no banheiro, gente. O segredo é chorar no banheiro. Exato. Mas assim, vocês esquecem que eu sempre fui atriz. Então eu não escondi de ninguém. Eu tava lá e automaticamente eu comecei a escorrer lágrimas. Você chorou na frente de todo mundo? Tipo, sim. Pra eles verem o que eles fizeram comigo. Eles verem. Vocês, as minhas bochechas escavadas pelas lágrimas, são graças a vocês. A humilhação que vocês me fizeram. Ô, gente, aqui é tipo, a pessoa já chegou numa situação do outro tratar que nem Noite do Terror do Hop Harry. Chorar de menos, né? Joga pra fora mesmo, Sou a vítima mesmo. Não, tá certo. Me lembrou a quarta série. Quando O eu escrevi papel uma de carta vítima. pro Caio. O Caio era que nem o Nick Carter, sabe? Só que com 10 anos. Então, Cabelo era tigelinha, assim, aquele Loirinho. divididinho. Eu Ai. ficava louca, nossa, Caio do céu. E aí eu tava no terceiro, né? Eu era mais nova. Eu falei, eu sou mais novinha, ele deve Terceiro querer, colegial? Né? Terceiro ano. Ah, tá. Eu falo, nossa. Eu tinha uns 8 anos. Ah, tá. Mas eu sempre
Eu sempre tive essa energia sexualizada. A memória afetiva do Stanislavski ali, ó. Eu era uma criança muito picante. Muito criança muito tesuda, entendi. Eu era aquela chiquitita que namora da primeira série, era mesmo assim. Aí eu escrevi uma cartinha pra ele me apresentando, bem corporativa. Mas foi a primeira vez que você eu... gostou de alguém, assim, que alguém chamou sua atenção? Primeiro amor? Não, eu gostei já no pré, eu gostei do André. Uhum. A gente se estudava na quintinha juntos. E daí a gente se separou assim, eu acho que eu conheci ele no segundo pré, assim. Aí na primeira série a gente se reencontrou. Só que assim, eu tava mais alta que ele na primeira série. Ai, não, homem Aí eu virei baixo, pra amiga. Joana e falei, Joana, não quero mais o André. O André não dá. Em um ano ele piorou muito, ficou horroroso. Daí dropei. Mas voltando. Em um ano, ele com 7, ele com 8 anos. Eu falei, Homem é um ciclo muito rápido, né? Homem é muito rápido. 7 pros 8 é uma virada que dá. Não sei o que aconteceu com o Div. O Div engordou e ficou baixinho com 7, de 6 pra 7. Meu Deus. Tadinha, tá com a tireoide do nada ali. É o Terrible Zate. Ainda nasceu os dentes tortos, sabe? Falei, Ai, mas tem uma fase que a criança ficou horrorosa mesmo, nossa. Foi o que aconteceu com o André, tava muito medonho. Aí eu escrevi uma carta pro Caio. Eu falei, oi, Caio. Tudo bem? Eu lembrei de uma E coisa. comecei... Espero que esta carta lhe encontre bem. Venha através desta. Eu fui super minimalista, eu fui chique, eu só fui colocando meus dados, assim, nome, 2 pontos, Jennifer, idade, 9 anos, gosto de dançar o El-chan e assistir Chiquititas. Gente, aí... ela fez tipo o Tinder. Gente, o perfil do Tinder dela, né? Exato. Seios, cintura, quadril. Com 8 Porque anos. minha altura, tipo, 1,40, sei lá. Aí eu lembro que... Adoro ler um bom livro. Eu sou filha de artista, né? Adoro pintar Benny Good. Gosto de Gato Félix e Bela Adormecida. Eu me desenhei Coleciona do lado. papel de carta e princesas da Disney. E caneta gel perfumada. Eu me desenhei do lado dançando El-chan com bambolê. Na pegada Aí do bambolê. Eu fiz eu com Maria Chiquinha, um cropped Olá, da Lelê. Liga Repelica. E, assim, e fiz a minha amiga entregar pra ele. E aí, no outro dia, todos os meninos da 4ª série se uniram em torno de mim num intervalo e ficaram, ai, na pegada do bambu, do bambolê com o cara no meio. Nossa, Nossa, eu não esqueço até hoje. Fizeram a rodinha dos escarnecedores. Sabe? E eu falei a letra sem anos. saber esse Tadinha, trauma, tadinha. amiga. Me perdoa. Meu amor. Aí eu ainda achei, nossa, será que ele tá me zoando junto com os amigos porque ele tem vergonha do tanto que ele gosta de mim e ele não quer admitir que gostou da cara, ele vai falar comigo. Homem Ele é nunca assim, veio, amiga. Eles não sabem lidar. Então, igual eu, gente. Eu gostava de um menino que era hétero, provavelmente. O nome dele era William. E aí eu gostava dele. E aí ele ficava me olhando. Só que eu acho que naquela época a gente não sabia muito bem se era um olho de desejo ou de homofobia. Porque cruzava muito, assim, sabe? É muito Se era próximo. o olho muito de, próximo. da sua muito- amiga ou da mendiga? Se é Qual o do lado era? afeto da minha amiga para com a mendiga. Ou se era o de... O olhar da mendiga da para mendiga, tipo assim, o que você tá me encarando, caralho? Para de me olhar. Mas eu tenho uma história muito triste também, assim. Mas dessa da pegada do bambu. E ele no meio também ficou cantando e zoando. Porque ele mostrou pros amigos, né, amiga? Exato, ele mostrou pra sala inteira e eles devem ter combinado, no recreio vamos rir da Jennifer que gosta do El-chan. E daí me encontraram lá, devem ter perguntado quem eu era, porque nunca que deviam me conhecer e foram fazer isso. Daí minhas amigas perguntavam, o que aconteceu, Jennifer? Eu falei, não aconteceu nada, eu não sei o que aconteceu. Não sei, esse bobo aí. Eu não tô ouvindo. O que vocês estão cantando? O que vocês estão cantando? Ai, eu não ouço. Tinha um monte de menino dançando aqui, agora ficou tudo escuro. O trauma da cegueira do trauma. A cegueira da Tô mágica. enxergando. Mas tem uma história que é muito triste, Ela gente. tossiu e acordou com 30 anos. O coma, né? Ai, gente. Gente, não ri disso.
Coma. Mas quando eu era criança, eu peguei essa fase do André que eu fiquei muito feio, assim, gente. Quando eu era criança eu era muito feio, assim. Olha, quem nunca, né? tem uma era me minha... arrependo de ter feito isso com o André, hoje deve estar bonito. Nossa, amiga, tem uma era ali minha que eu era, tipo assim, mais feio que a fome. Tipo assim, gente, imagina alguém que vai bater na mãe. Mãe, eu quero um bife maior que o seu e bate na mãe. Olha que horror, assim, imagina mais feio do que isso. Eu quero um bife maior que o seu. Maior que o seu, mãe, e O bate na mendigo da mãe. marmita quando era criança. Meu Deus. Horrível, assim, horrível. Eu era muito feio e eu não fechava a boca. Eu era muito dentuço, eu usei aparelho por fora e tal. Então foi muito feio, Era assim, que nem gente. o André mesmo, então. Tive infância pobre e fui feio no Brasil. E aí o que acontece? Tinha uma o amiga livro da do- biografia do Y. Tive Fui infância feio no pobre e Brasil. fui feio no Brasil. Fui feio. No cozil. no cozil. E aí tinha uma amiga. E aí, Que só que ódio. assim, quando se é criança, tem um fair play. Ninguém vira pra criança assim e fica falando que a criança é feia e tal. Não se fala desse jeito, os Imagina, adultos. quando mais fala, meu Mas amor. de criança pra criança. Agora adulto não fala. Ah, tá. Existe Sim. um código moral, assim, um acordo de cavalheiras. E aí tinha uma amiga de uma tia minha, que o nome dela, eu lembro até onde essa desgraçada, era Regina. A Regina, gente, ela virava pra mim, o nome da minha tia era Diomar. Olha que nome horroroso da minha tia. Nossa, Diomar, mas esse seu sobrinho é muito feio. Na minha cara. Ele é muito feio. horror. Gente, e eu vi ela direto. Parecia que minha tia convidava ela quando eu tava sempre lá. Ah, meu Deus, mas é muito feio. Meu Deus. Meu Deus. E ela falava, tipo Seu assim, dia tem tanto que a sua mãe parasse de deixar você lá. eu, mãe, não me deixa mais ir na casa da tia Diomar. Chega, por favor, não aguento mais Não o tio me João. deixa mais lá. Quando chegava, eu, ai, lá vem essa Regina, que desgraçada. Meu Deus, eu não falo nada. Trancando no quarto. Era Regiane ou é Regina? Alguma coisa assim o nome dela. Sei que eu odiava, Só na gente. cabeça, nossa. Mas isso é triste, gente. Arrancar Isso o é sorriso muito de uma triste. criança que estava Isso é brincando. muito Quando ela chegava, ela arrancava o sorriso de uma criança. Olha que Isso é tristeza. muito Pesado. Nossa, eu tô pesadíssimo. destruída. Acho que é isso, né? Que nem minha Pesou, avó. né? Pesou. Que nem minha avó, Pesou, que tinha uma pesou. vizinha, a dona Nair, e ela não sabia falar meu nome. Ela me chamava de James. Do uísque. A Jameson tá aí, a Jameson tá aí. Aí a gente foi almoçar na casa da dona Nair, né? E ela colocou um copo tão chique de cristal, coisa mais linda pra gente coisar. Eu acho que eu nunca tinha pegado um copo daquele jeito, tinha 6 anos, né? Aí eu coloquei na boca e achei o cristal grosso. Parecia, sei lá, um docinho. Aí eu mordi bem forte e o copo quebrou tudo na minha boca. Aí ela, Jameson! Aí colocou eu debaixo da pia e foi tirando caquinho por caquinho. A história é só isso, só... Tem nada demais, é que eu lembrei agora. Tá? Meu Deus. Triste. Pesou, As Whips é bem pesou, melhor. pesou. Não, eu fui uma criança muito feia. Muito feia. Como, tipo, o período entre criança e adolescente, tipo, pré-adolescência, foi o período mais cruel, assim, da minha vida, das piores escolhas. Porque eu tinha a boca de chupeta, sabe, aqueles dentes abertos, assim, de chupeta, usava aparelho, Ai, isso é uma merda, hora da Copa. Não- usava aparelho, tinha monocelha, uma Ai, monocelha meu grossíssima, e cabelo comprido, Nossa, era tipo cachado Benny até Blanco. os ombros. Benny Eu era Blanco. tipo, Benny- Toda tipo vez. Benny Blanco. Aí eu já fazia teatro nessa época. Aí teve uma vez que, enfim, a gente saiu da peça e foi comemorar numa pizzaria e apresentar uma peça. E tiramos uma foto junto. Eu tirei foto, tipo feliz, sorrindo. Aí essa foto me perseguiu durante tantos anos, mas tantos anos. Até quando eu não parecia mais daquele jeito, mas era eu criança, tipo, gordinha, bem bochechuda, com o resto de maquiagem branca na cara, com a cara assim. A Dakota, os apoiadores mereciam que você achasse essa foto e postasse. Tá? Nossa, eu deletei meu Facebook, meu Orkut, de tudo. Eu não tenho foto nenhuma de infância, de tão traumatizada que eu sou de ter sido feio. Também.
Eu tenho fotos de 2014 pra frente. Antes disso, eu não tenho mais nada. Queima, mãe. Eu Eu acho apaguei que todas. adolescente e Queima. criança tem licença poética pra ser feia, tá? A maioria Nossa. foi. Não, e foi no começo da vida pública. No começo, quando as pessoas tinham Facebook, Orkut, essas coisas. Criança Que tem esquisita, registro, né? postava coisa. Nossa, horrível. Por quê? Olha, se eu tiver filho, eu vou impedir de ter rede social até os 18 anos. Pra Moro, proteger a se a imagem gente dessa tiver, criança. vai ser bonito, porque a gente tem um certo refino estético, né? Agora, minha Vai mãe saber. fazia eu sair de casa que nem o Hagrid, aí é difícil, né? E minha família tinha horror à definição de cabelo, né? Então é difícil você se atrair pra aquela criança. Ai, triste. Ai, como é ruim ser criança feia. Todas nós Ai, fomos ali. gente, fome. Eu Quem era nunca, né? muito feio, gente, meu Deus do céu, mais feio que a fome. Mas é isso, gente, a vida também é A feita vida também é feita de momentos felizes. De criança e de foi reviravoltas e de plots em que a gente fica mais bonita. E é isso, se você ainda não é apoiador desse podcast, torne-se. Se você está na Aurelo e gosta, pode manter na Aurelo. Agora, se você está na dúvida, o Apoia-se agora vai estar integrado junto do Spotify e você vai conseguir ouvir os episódios para apoiadores no Spotify. Uma novidade muito legal que está sendo instalada ainda. E assim que tiver toda a migração completinha, a gente avisa vocês nas nossas redes sociais, tá bom? Ai, vai ser Sim. tudo. Agora ninguém vai reclamar do player mais. Eu queria rapidamente agradecer uma seguidora, a Evelyn, em Curitiba, que depois que eu vi que eu fui roubaram meu cigarro, me deu de presente depois da apresentação do Rei Lear. Ai, que bonitinho! Um maço de cigarro com um bilhetinho repondo que te roubaram. Ah, então foi ela que roubou. Uma folhinha de arco-íris. Ai, Que as bonitinho. pessoas é meio fofa, né? Ai, tem gente Ai, que que Sim. gracinha. Sim, inclusive, gente, eu tô com vários nomes atrasados. Eu encontrei várias pessoas, encontrei 2 Alexandres no Lollapalooza. No carnaval eu Mentira. encontrei muitas. Encontrei uma menina que era. Gente, esqueci de contar essa história aqui. No carnaval, eu encontrei uma menina que ela falou assim: Oi, eu sou amiga do seu ex, e falou o nome do meu ex. Aí eu já me afastei, falei, tá com uma faca aí embaixo, né? Então se mata. Aí ela falou assim, mas eu sou muito ouvinte do seu podcast e tal, não sei o quê. Muito fofa, assim, muito fofa, muito legal. Tem más amizades, mas ninguém é perfeita, né? E... Como ela muitas consegue pessoas- ser amiga do seu ex depois de todas as histórias? Depois de tudo que eu contei! Como? Ela é meio cúmplice, né? É. E é isso, gente. Um beijo. Beijo. E é isso. Não se desviem do caminho da virtude. Eu não tenho ninguém pra mandar beijo, porque eu não tô indo pra São Paulo, né? Aqui no interior ninguém me conhece, então fica beijo pra todos. Beijo pra A todos, Jenny- tá no meu coração. A mais altruísta de todas. A que mais ama. Beijo, gente. Beijo, apoia amores. Beijo, não apoia amores.